irmãos, a paz do Senhor. Esse é o canal Forjados pela Palavra. Eu queria convidar você a se inscrever no canal, você que está assistindo, você que é novo, que está chegando agora. Esse é um canal de estudo da palavra, onde eu trago estudos sobre várias coisas e vários temas. Hoje eu quero falar sobre o padrão que você precisa ter para ser arrebatado. Eu coloquei no texto dessa mensagem padrão porque de coisas que Deus quer que nós façamos para que a gente consiga entrar e ser arrebatado no grande dia. Então, irmãos, o que eu falo aqui de ser arrebatado no grande dia, eu estou falando de santidade, e de relacionamento com Deus. Por quê? Aquele que se relaciona com Deus, quanto mais ele se relaciona, mais parecido você vai ficar com Cristo. Então é muito importante a gente continuar seguindo os 3 pilares para ter uma vida de acordo com a vontade de Deus, que é a oração, a leitura bíblica e o jejum. Amém? Vamos lá. Então, irmãos, o primeiro texto, o texto que eu vou usar aqui com base é o texto que está lá em Romanos 8, que ele já começa falando assim: portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, Jesus Cristo ele trouxe a realidade daquilo que Deus queria para nós. Porque a Bíblia fala, irmãos, que lá em Hebreus, tem um texto lá em Hebreus que fala que a lei é apenas a sombra das coisas que virão. Então, o que Cristo estabeleceu, ele trouxe o segredo que a gente precisa entender sobre isso. Então, o que é você estar em Cristo Jesus? É você seguir o Evangelho, seguir o que Jesus ordenou, seguir os mandamentos de Cristo. Porque a palavra de Deus, Jesus diz na palavra que se você ama o Senhor Jesus, você vai guardar os mandamentos de Cristo. Amém? Então, o primeiro ponto que Jesus quis dizer, para que a gente venha se arrepender. E o segundo é porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, a lei não tem mais efeito sobre quem crê na pessoa de Jesus. A lei não tem mais efeito sobre a vida daquele que crê em Jesus Cristo e tem a Jesus como seu Senhor, como seu único e suficiente Salvador. Então, nós precisamos entender. Então, o próximo aqui, irmãos, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, aquele que está em Jesus, ele obedece os mandamentos de Jesus, ele busca um relacionamento com Cristo, porque você está em Cristo, é você também ter um relacionamento com Cristo e receber a direção da pessoa do Espírito Santo na sua vida. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é a carne, o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Ou seja, nós precisamos ter um coração voltado para o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa nos direcionar à vontade dele. E nunca, irmãos, a vontade do Espírito Santo vai ser nos direcionar a viver na prática do pecado. Voltando aqui, então, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o Espírito, para o que o Espírito deseja. Ou seja, irmãos, nós precisamos buscar a Deus, buscar um relacionamento com Deus, para que o Espírito Santo venha nos santificar. Porque a gente só é santificado através da oração, da busca de um relacionamento com Deus. Amém? Então, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Ou seja, nós precisamos clamar a Deus, buscar o Espírito de Deus, para que nós, cada dia mais, venha ser gerada a mente de Cristo em nós. Nós temos que buscar a Deus, nos relacionar com Deus, para que cada dia mais a mentalidade de Cristo e a vontade de Deus venha a ser cumprida em nós. Ou seja, nós temos que ter uma vida de acordo com o Evangelho. Porque a palavra de Deus fala
andai de modo digno do evangelho qual fosse chamados, ou seja, nós não podemos nos coagir com o pecado, nós não podemos ser apoiadores do pecado, daquilo que desagrada a Deus. E tudo que desagrada a Deus, irmãos, está na palavra, está na Bíblia. E a Bíblia nos mostra isso. Amém? Continuando. A quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ou seja, se você é dominado pela sua carne, você não pode agradar a Deus. Então, entretanto, vocês estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém tem o Espírito de Cristo, não pertence, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo, né? Então, você que tem o Espírito de Deus, você que tem o Espírito Santo tem sobre você, como você reconhece a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo entra em sua vida, ele vai te direcionar sobre o que você pode e o que você não pode fazer. Ou seja, quando você se converte, irmão, a sua vida não te pertence mais. A sua vida pertence ao Senhor Jesus. Ou seja, você deixa de ser escravo do diabo e passa a ser escravo de Cristo. Mas só que ser escravo de Cristo é você viver em plena liberdade. Então, próximo aqui, no capítulo, eu li o capítulo 7, o 8, o 9, o 10 agora. Mas Cristo está em vocês, e o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Ou seja, por aquilo que Cristo fez na cruz, o Espírito vem em nós e nos torna vivos. Ou seja, nós morremos para o mundo. E nós também não podemos deixar o velho homem ressuscitar. Né? Porque quando nós aceitamos Jesus, irmãos, o velho homem é morto. Igual o meu velho homem, ele morreu há mais de 20 anos atrás. E eu vivo lutando para que esse velho homem não ressuscite. E eu não volte às práticas que eu fazia antigamente. Então, nós precisamos, a partir de quando nós conhecemos a Cristo, nós precisamos nos procurar ter um relacionamento com Deus. Ou seja, o relacionamento, muitos outros chamam de devocional, muitos outros chamam de comunhão com Deus. Porque, irmãos, a coisa mais importante para o cristão ter na sua vida é uma comunhão com Deus. É a leitura da palavra, porque você vai conhecer as obras de Deus, os feitos do Senhor. E não como alguns outros que acreditam que pode pecar à vontade, pode fazer o que quiser, que Deus vai perdoar, que Deus não vai fazer nada. Irmãos, isso é mentira. Na palavra nós vemos que o Deus que amou trouxe o dilúvio sobre a terra. Isso teve na humanidade naquela época. Nós vemos que o Deus que amou, os que mentiram para o Espírito Santo, Ananias e Safira, eles morreram, porque mentiram para o Espírito. E a Bíblia, lá no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, fala também. Jesus falou. Jesus fala assim: vinde, bendize meu Pai, porque eu tive fome, não sei o que, e vocês cuidaram de mim. Mas para os inimigos, Jesus falou assim: apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Ou seja, o Jesus que é amor, ele vai falar isso. Para aqueles que estão achando que ser cristão pode continuar vivendo pecado, porque eles pegam aquele texto: onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Mas o apóstolo Paulo fala: vamos continuar pecando? Não, de modo nenhum. Ou seja, Cristo nos resgatou para nos transformar. Cristo nos resgatou não para que nós continuemos vivendo da maneira que nós vivíamos. E essa, irmãos, é a pura verdade que Deus quer trazer para a humanidade. Nós precisamos entender que a palavra de Deus nos orienta. Nós temos que ter transformação na nossa vida. E quem vai fazer isso é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está batendo na porta do seu coração agora para você abrir. E ele vai mudar a sua vida. Coisas que você acha que já estavam perdidas, que não tem sentido. Cristo vai mostrar outra forma para você. Não, ainda há sim. Talvez você está aí falando em você, pensando: não tem jeito para mim. Tem jeito para você sim. Cristo, ele tem poder para restaurar qualquer coisa, para poder fazer você voltar à vontade de Deus. Amém? Prosseguindo aqui: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, vivemos sujeitos a ela,
pois vocês viveram de acordo com a carne e morreram. Mas se pelo Espírito Santo fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Ou seja, quando o Espírito Santo, o texto aqui fala morreu os atos do corpo, fala do pecado, do desejo de cometer pecados, né? Como idolatria, né? Quem serve a Deus, ele tem que entender que ele não pode idolatrar, não pode venerar, não pode adorar, não pode se prostrar diante de ninguém. A única pessoa que a gente venha se prostrar é Deus. Somente a Deus, somente diante de Deus nós devemos nos prostrar. Então nós não podemos viver na vida de pecado, né? Que muita gente, a igreja inclusiva, nós somos a igreja inclusiva, não sei o que, não sei o que, irmãos, e evangelho não inclui ninguém. Evangelho não inclui ninguém. Jesus, na palavra de Deus, ele não julgou ninguém, porque não era o tempo de Cristo julgar. Quando Jesus falou para a mulher adúltera, vê, ninguém te condenou, eu também me condeno, mas Jesus falou, vá e não peques mais. Então, o que acontece? Quando a gente tem um encontro com Jesus, o pecado na nossa vida não pode fazer parte, isso é uma coisa natural na nossa vida. O pecado tem que ser um deslize, uma falha que você teve em algum tempo, entendeu? Então vamos prosseguindo aqui, então, irmãos. Estamos em dívida, não para com a carne, mas para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Ou seja, se você parar de dar ouvido ao Espírito Santo de Deus, você está mostrando para Deus que você nunca teve o coração voltado para Ele. E Deus quer nos transformar a gente porque a gente teve o coração voltado para Ele. E é esse o padrão de quem vai ser arrebatado. É a igreja que se santifica, a igreja que não permite doutrinas de demônio entrar dentro dela. Porque isso que eu falei de pecar, e liderança que fala que você está salvo, está aqui 1000 anos, você tá salvo. Não, nós precisamos ter essa firme consciência que nós precisamos estar em dia com Deus. Não em dia com o pastor, não em dia com uma igreja, com uma denominação, mas em dia com o Espírito de Deus. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Porque Jesus veio e morreu na cruz para que nós fôssemos guiados pelo Espírito. Como Jesus foi. A palavra de Deus fala, irmãos, que Jesus em tudo obedeceu, até a morte e morte de cruz. Por isso que hoje a lei não tem mais poder sobre nós, porque o sangue de Cristo trouxe a lei do Espírito da vida para nós. E nós não estamos mais sujeitos à carne, sujeitos às vontades que o diabo coloca em nosso coração. Hoje a gente tem poder para dizer não. Tem um texto bíblico que fala, viver em espírito. Aí nós vamos falar para vocês como eu vou viver em espírito, né? Buscando um relacionamento com Deus. Você tem que ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com o Pai, com um devocional diário, ou orando, ou jejuando, ou fazendo o que Deus te pedir, né? Eu não vou falar coisas que você tem que fazer para você se relacionar, porque isso é Deus que determina a sua vida, amém? Então, de acordo com a vontade dele, vai falar para você. E assim mortificamos os desejos da carne. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso está lá em Hebreus 12, 14. Então nós precisamos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Se você não se santificar, você se santifica se relacionando com Deus. Quanto mais você ora, quanto mais você tem comunhão com o Pai, mais parecido com o Filho você vai ser. E à medida que você vai buscando, irmãos, você vai se parecendo com o Filho. Você vai começar a fazer coisas que o Filho fazia. O que o Filho veio fazer? Destruir as obras do diabo. Então, à medida que você busca um relacionamento com Deus, o Espírito Santo vai gerar em você autoridade para você desfazer as obras de Satanás e glorificar o nome do Pai. Então nós precisamos entender, buscar o Espírito Santo, ter um devocional diário, buscar uma comunhão plena. Não, todo dia nós temos que buscar tempo para orar. Todo dia nós precisamos ter pelo menos uns 30 minutos de leitura diária de Bíblia e oração. No mínimo. Para que a gente possa, para que o nosso espírito seja aberto para a vontade do Espírito de Deus. Então, o Espírito já habita em nós. Você que crê em Jesus, ele já habita em você.
Mesmo sendo batizados, ainda estaremos sujeitos aos desejos da carne. Ou seja, você foi batizado, ainda está sujeito aos desejos da carne. O que você não pode é ceder aos desejos da carne. Você tem que ceder à vontade do Espírito. Então é por isso que é tão importante você ter um relacionamento com Deus. A leitura bíblica nos faz conhecer a vontade do Pai para as nossas vidas. E o jejum nos torna mais sensíveis à voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Jejuma. Ora, jejuma. Irmão, Deus vai falar com você. Deus vai falar profundamente com você. Então, o Espírito habita em nós. Nós temos que cumprir e fazer a vontade do Espírito. Irmãos, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha trago edificação para as suas vidas. Eu quero agradecer você que assistiu até o final do vídeo. E eu agradeço muito pelos inscritos, por vocês que têm ajudado o canal a crescer, a ter um crescimento. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que elas também, a palavra de Deus chegue até elas. No nome de Jesus. Até mais.